E se você precisar converter uma peça metálica para uma peça plástica? Você tem todas as informações que você precisa para garantir o sucesso dessa conversão? Bom, no vídeo de hoje eu vou te trazer 3 dicas que vão te ajudar nesse processo. Para saber quais são, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou trazer 3 dicas que ajudam os projetistas na conversão de peças metálicas para peças plásticas. É um processo que pode parecer simples, mas ele envolve alguns passos muito importantes e as chances de você ter uma falha nesse tipo de conversão, caso não siga essas recomendações, é bastante grande. Então, se você quiser conhecer um pouquinho das dicas aí para fazer essa conversão com maior chance de sucesso, fica comigo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes. Esse é mais um vídeo patrocinado pelo meu parceiro de longa data, Espirol do Brasil. E olha, a Espirol está com novas redes sociais, está com um perfil no Instagram, um canal no YouTube e uma page no LinkedIn. Então você precisa seguir a Espirol em todas essas redes para poder receber conteúdo a respeito dos insertos, dos pinos, de todos os produtos que eles oferecem, principalmente na área de montagem de peças, tá? E ó, eu separei um vídeo que está no YouTube deles para a gente dar uma olhada e fazer um react. Então, ó, acompanha aí comigo agora. Você sabe como deve ser o furo ideal para a instalação de um inserto enroscado? Um pequeno erro no desenho pode comprometer toda a fixação. Neste vídeo eu vou te mostrar como configurar este furo de forma correta. Em relação ao diâmetro do furo, por exemplo, nós indicamos para você. Temos um dimensional padrão para cada modelo de inserto, podendo oferecer as recomendações customizadas para o seu produto. E é preciso levar em consideração também a quantidade de plástico que você vai ter ali em volta do inserto. Ele precisa ter de pelo menos 2 vezes o diâmetro do inserto. Agora, quanto à altura do furo, aí ele deve ter pelo menos a altura do inserto mais 2 passos de rosca. O passo de rosca é a distância entre cada filete de rosca. Por último, é muito importante que além do furo do inserto em si, é preciso configurar corretamente o furo da contrapeça, do qual deve ser sempre menor do que as bordas, do que a extremidade do inserto, a fim de garantir o apoio devido, evitando o desencaixe ou o decaute, como nós chamamos. Em alguns casos, recomenda-se inclusive o uso de limitadores de compressão. Se quiser saber mais sobre insertos, nós preparamos um guia de design com várias dicas e informações de montagem para você. Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você preferir, pode entrar em contato diretamente conosco e obter o auxílio de um dos nossos especialistas. Olha só que dica muito interessante. Essa aqui já ficou como bônus para o vídeo de hoje, porque o uso de insertos metálicos é uma ótima opção, e a gente vai ver um exemplo aqui, para quando você substitui uma peça metálica por uma peça plástica, mantendo a performance de montagem, tá? Então, de novo, a Espirol é uma parceira muito importante, vai te ajudar a selecionar o melhor tipo de inserto, o melhor tipo de aplicação, melhor tipo de configuração e design de peças para aplicação desses produtos. Então, conhece todas as redes sociais deles, o site, e se você tiver dúvidas, entre em contato com os profissionais da Espirol, como o meu amigo Igor, que você viu aí no vídeo, os links estão todos na descrição do vídeo. Fechado? Bom, mais alguns recadinhos muito importantes, já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e seu comentário nesse vídeo para ele ganhar relevância e se entregue para um número cada vez maior de pessoas. Me segue também em todas as redes sociais, para que você possa receber conteúdo por lá também, e compartilha o vídeo que você está assistindo agora com todos os seus contatos que se interessem pelo mundo dos plásticos. Pega o link e manda ali em todos os seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, para que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas. Conheça os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo, você pode começar a estudar imediatamente. E se você quiser apoiar o canal, patrocinar os vídeos aqui do canal, para que eu possa continuar criando vídeos como esse, que ajudam os profissionais da indústria do plástico e trazem informação relevante para a sociedade, clica nesse card aqui em cima e participa da minha campanha do Apoia-se. E aí você vai continuar me apoiando aqui para a gente poder criar vídeos como esse. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo. Então, como sempre, tem um PDF.
Você pode baixar, porque o link está na descrição desse vídeo e a apresentação na tela agora para você. Vamos trazer aí algumas dicas. Tem várias coisas que a gente pode falar a respeito da substituição de metal por plástico, mas eu separei as 3 que são muito importantes, é onde normalmente os projetistas dão uma escorregada ali e podem comprometer a performance de uma peça plástica. Tá? Então a gente vai falar aí quais que são 3 diferenças de design em peças plásticas que possam ajudar a você aumentar a chance de sucesso do seu projeto. Lembrando que é um patrocínio da Espirol do Brasil, tá? E você vai ver aqui como eles já deram uma dica premium aí, né? Uma dica bônus, e vai ter mais algumas coisas que você pode correlacionar com os produtos da Espirol, tá? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de substituir metal por plástico, eu sempre gosto de deixar isso muito claro nos meus vídeos. Não existe material bom ou material ruim. Não é mudar de metal para plástico porque plástico é melhor. Não é, a gente precisa de um projeto mais robusto porque o plástico não é tão bom quanto o metal, então a gente precisa aí, tem que tomar mais cuidado. Não, não é nada disso. Tá? O que acontece é que existe só o material mais adequado para uma dada situação. E dependendo das configurações ali, de geometria, de processo de fabricação, de objetivo de custos, de durabilidade esperada, enfim, de tudo que envolve uma aplicação, você pode ter maiores vantagens usando um ou maiores vantagens usando o outro. E aí o que acontece é que, como essas situações são dinâmicas, eventualmente uma peça metálica deixa de ser competitiva, deixa de ser interessante por algum motivo, e uma peça plástica pode ser a melhor alternativa. O material plástico pode se tornar a melhor alternativa para aquela nova situação que se desenrolou. E aí existe a necessidade de fazer uma conversão do que era metal para o que vai ser plástico. Tá? Então, não é uma questão de bom ou ruim, melhor ou pior. É uma questão de que o material ele vai se adequar melhor a uma determinada situação que outro, e isso pode ir mudando ao longo da vida. Tá? Bom, aí o que acontece é o seguinte: por que isso é relevante? Porque quando a gente fala de peças metálicas, foi feito um estudo pela indústria de plásticos de engenharia e se descobriu que de todas as peças metálicas que podem ou poderiam ser convertidas para plástico, só 4% do total foi de fato convertido. Isso significa que existem muitas peças metálicas que ainda podem eventualmente ser convertidas para plásticos. Então, tem um mundo de oportunidades e que, eventualmente, você que é projetista, você que trabalha com esse mercado com essas peças que eventualmente podem ser convertidas para plástico, vai em algum momento ter contato com essa necessidade e, portanto, pode precisar dessas dicas. Então, a chance disso acontecer é muito grande e daí está a relevância desse conteúdo aqui. Tá? Agora, por que existe essa lacuna? Né? Por que normalmente essa conversão, né, do metal para o plástico dá uma escorregada? Por que alguns projetistas eles acabam fazendo essa conversão de uma maneira sem seguir todas as recomendações e acabam tendo uma peça plástica que não funciona? E daí vem toda uma série de consequências de plástico não é bom, plástico não funciona, o plástico não atende qualquer aplicação. Então, da onde vem essa percepção? Bom, existem 3 motivos que são motivos percebidos, são reais, eles existem, mas na verdade eles são motivos que são consequência de um motivo maior. E quais são esses motivos percebidos, né, que eu chamo de motivos percebidos? Olha, uma sensação de que as propriedades dos plásticos são piores, né? Então, é aquela história, fiz uma conversão de peça metálica para peça plástica e a peça falhou por algum motivo. Porque o plástico tem propriedades piores, né? O plástico não é um metal em termos de propriedade. Verdade. Tá? Os plásticos não têm as mesmas propriedades absolutas, se você comparar fichas técnicas. Tá? Mas eu coloco isso como um motivo percebido, porque se você fizer da forma correta, isso não importa. Você consegue fazer a conversão e ter uma peça que vai se comportar mecanicamente e com todos os requisitos tão bem quanto, e em alguns casos até melhor do que uma peça metálica. Tá? Então, é realmente uma percepção em função de um negocinho que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Uma outra percepção aqui, um outro motivo percebido
é de que os materiais plásticos não têm linearidade de propriedades. Então, o que acontece? Mudou a temperatura, mudou totalmente o comportamento do material de forma não linear, de uma forma que é difícil de prever, muito complexo de prever. De novo, verdade, isso acontece também, mas é uma percepção, ou seja, se você tiver toda a técnica, toda a informação, você consegue contornar isso daqui e projetar uma peça de forma bastante interessante usando os recursos adequados. E, no fim das contas, existe também uma percepção de custo, e eu vou exemplificar isso muito bem, principalmente quando a gente está falando de peças altamente demandantes, né, de alta performance, onde você vai usar materiais plásticos mais especiais, e aí você pode ter uma percepção, puxa, mas esse material custa muito caro, não vai valer a pena, não vale a pena fazer essa conversão. Tá? Então, de novo, é uma percepção. E por que que existem essas percepções? Porque tem um motivo real por trás aqui, que é o seguinte, é um conhecimento ainda limitado de como trabalhar com os materiais plásticos. Infelizmente, muitos projetistas eles estão acostumados e foram formados e sabem muito bem projetar peças metálicas. Mas quando existe a necessidade de projetar peças plásticas, falta esse conhecimento de como trabalhar adequadamente com os materiais, quais são os principais requisitos de design para que o material possa desempenhar tão bem quanto ou até melhor do que uma peça metálica. Tá? Então, essa lacuna de conhecimento é que é o motivo real. Aí, você não tendo as informações, existe aí o problema, uma peça que vai falhar, porque as propriedades não são tão boas, na verdade, você não soube explorar essas propriedades do material plástico, não teve ferramentas para trabalhar com essa não linearidade dos materiais e talvez não tenha explorado todos os benefícios de custo que o material pode oferecer. Tá? Então, o problema real é essa falta de conhecimento. E é por isso um dos motivos que o canal existe, para levar esse conhecimento para todos os projetistas, todos os engenheiros que vão trabalhar em peças plásticas, e em particular com os projetistas e engenheiros que vão fazer essa conversão de uma peça metálica para uma peça plástica, de forma que você tenha essa informação, que você tenha todo esse conhecimento e possa, então, aí sim, extrair o máximo de propriedades dos materiais plásticos nessa conversão de uma peça metálica para uma peça plástica, tá certo? Então, isso aqui é muito importante, tá? Existe sim algumas coisas que são verdades, mas que são percepções em função, talvez, de não ter todas as informações que você precisa, tá? Bom, então, vamos reduzir um pouco essa lacuna de conhecimento. Vamos logo trazer essas 3 dicas muito importantes que vão te ajudar a fazer uma conversão de metal para o plástico mais tranquilamente. A primeira delas é a seguinte: espessuras uniformes. Tá? É muito comum numa peça metálica você fazer o projeto dessa peça, lógico, pensando na fabricação dessa peça, mas levando em conta, óbvio, as propriedades desse material. E normalmente, quando você quer uma peça metálica mais robusta, o usual, não é a única forma, mas o usual é você fazer uma peça mais espessa. E, devido aos métodos de fabricação, devido às formas de comportamento do material, é muito insignificante para uma peça metálica você ter variações de espessura. Onde você precisa de resistência, você põe mais espessura. Onde você não precisa de resistência, você tira a espessura e alivia o peso da peça. Tá? Mas, em geral, você acaba tendo peças bastante maçudas, aquelas peças que têm algumas regiões bastante espessas exatamente para dar resistência naquelas regiões. Porém, uma peça plástica já não funciona da mesma forma. O ideal é que uma peça plástica tenha espessuras uniformes, pensando em processamento, tá? Porque isso vai trazer os benefícios de tempos de ciclo mais reduzidos, vai trazer o benefício de reduzir a quantidade de material, tá? Então, usar espessuras uniformes e fazer com que a resistência venha de técnicas como, por exemplo, o nervuramento. Eu tenho vídeo a respeito de nervuramento aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir, tá? Mas com isso você vai, então, manter a rigidez da peça, eliminando acúmulos de massa que muitas vezes vão prejudicar não só o processo, mas, por incrível que pareça, ao contrário dos metais, dos plásticos, eles podem até reduzir as propriedades mecânicas da peça. Por 2 fatores. O primeiro deles é um fator de processamento, que espessuras maiores tendem a contrair mais e vão gerar problemas, ou estão mais propensas a gerar problemas como rechupes e vazios internos.
tá? O que leva, obviamente, né, se você tem uma peça que tem uma porosidade ali, ela pode levar a um problema de quebra prematura. Mas o que acontece com os materiais plásticos é que quando você aumenta a espessura na esperança de aumentar a rigidez da peça, o que acontece é que, devido à não linearidade dos materiais plásticos, o aumento de rigidez ele não é linear. Existe uma queda de módulo de flexão do material com o aumento da espessura, como representado nesse gráfico que você está vendo aqui. Com o aumento da espessura, cai o módulo de flexão, por uma série de motivos de alinhamento de fibras, alinhamento molecular do material. Então, o que acontece com os metais que, aumentando a espessura, você aumenta a resistência da peça, com os plásticos é muito possível acontecer exatamente o contrário. Você aumenta a espessura, de uma forma geral, é óbvio que você aumenta a rigidez da peça, mas ela não aumenta na proporção que você pensou na hora de aumentar a espessura da peça devido à não linearidade do material. E aí você acaba incorrendo em dois problemas. Uma peça mais espessa que vai te trazer mais custo de processo, mais tempo de ciclo, um potencial problema de aparecimento de rechupes e vazios internos, o que compromete estética da peça e principalmente propriedades mecânicas, e a peça não vai estar tão rígida quanto você queria. Então, ficou claro como esse conhecimento pode te ajudar a projetar uma peça plástica mais interessante? Então, tem até uma imagem aqui, né? É sempre interessante você converter o design de uma peça metálica para uma peça plástica pensando nesses detalhes. Como é que eu posso deixar a peça com a mesma resistência mecânica, mas com um design diferente, com espessuras mais uniformes, mais delgadas, de forma que eu possa evitar todos esses problemas. Então, primeira dica, trabalhe com espessuras uniformes e use nervuramento para resistência mecânica da sua peça. Legal? Bom, segunda dica, integração de funções. Um material plástico é um material muito interessante para que você possa converter peças que são formadas por vários componentes em uma peça única, ou seja, uma peça metálica que você precisa usinar vários pequenos componentes e depois fazer a união para montar uma peça funcional, em materiais plásticos, na grande maioria das vezes, você pode fazer em uma tacada apenas. Como esse exemplo que eu tenho na tela aqui agora. Um cárter automotivo, onde em um ciclo, em uma etapa, você tem praticamente todos esses componentes já integrados. Isso tem uma vantagem muito grande de redução de custos, porque reduz o tempo, reduz as etapas de processo e, principalmente, traz um benefício muito grande da melhoria de performance da peça. Você consegue, inclusive, aqui, ó, os insertos metálicos aqui para garantir essa performance, trabalhando com os produtos da Espirol. Aí eu falei para você que ia ter mais um exemplo da Espirol ao longo do vídeo aqui. Tá? Então, olha só o potencial com os materiais plásticos, integração de funções. Isso ajuda muito a você otimizar os custos de produção e a performance da peça, porque agora integrando funções você já não tem mais aqueles pontos de falha que são as conexões entre peças diferentes. Tá? Mas dá uma olhada nisso aqui. Ó. Então, quando você vai fazer essa conversão de uma peça metálica como essa daqui para uma peça plástica, você, num primeiro momento, pode pensar assim, puxa, mas a hora que eu olho o preço do material, o preço por quilo desse material aqui, não dá. O preço do plástico para fazer uma peça dessa daqui, ele é muito especial, muito caro, né? Mas aí tem dois fatores. Sim, ele é mais caro do que o preço por quilo, por exemplo, de um metal como o alumínio, né? Mas lembra que a densidade do material é mais baixa, então você já vai usar menos material, menos quilos do material. Então a diferença ela já começa a não ficar tão grande. Porém, ainda assim pode ser que você esteja num patamar acima em termos de custo do material. Mas aí o que acontece? Lembra, com esse material plástico aqui, você vai tirar todos esses componentes em uma etapa de processo. 30, 40 segundos de um ciclo de moldagem por injeção e você tem uma peça praticamente pronta para montagem, incluindo todos os insertos aqui que vão sair diretamente do molde de injeção. Ao passo que, normalmente, uma peça metálica vai precisar de vários processos de usinagem e, às vezes, até alguns processos de montagem para chegar no mesmo estágio de peça. Isso faz com que o custo de processo, em geral, tá? Não é sempre, não é em todos os casos, mas seja mais caro.
Tá? E aí a gente praticamente já eliminou a diferença. Mas note que ainda tem custos a serem adicionados aqui, que são os custos de acabamento. Então, numa peça plástica, normalmente vai ser colocar uma vedação, colocar um elemento filtrante aqui, né? Montagem de uma gacheta para prover a vedação. Já numa peça de metal, normalmente você vai precisar fazer uma pintura, ou no caso de um alumínio, uma anodização, ou vai fazer uma usinagem adicional aqui, né, uma retifica das regiões de montagem, usinagem de roscas para montagem por parafusos. Então, os processos de acabamento vão agregar mais custo também. E, finalmente, os custos de ferramentas. Então, por exemplo, numa moldagem por injeção de alumínio, normalmente os custos de ferramental tendem a ser significativamente mais altos do que os custos de ferramental para peças plásticas, mantendo a base de proporção de complexidade das peças. E com isso, no fim das contas, a gente tem uma peça que aparentemente, num primeiro momento, iria sair mais caro por conta do custo do material, mas na hora que você leva em conta todos os elementos para chegar na peça acabada, ela fica bem mais barata, tá certo? Então, como fazer essa análise aqui também é um conhecimento muito importante na hora de fazer essa conversão, trabalhando com integração de função, explorando o máximo do potencial de moldagem dos materiais. E, finalmente, cuidado com tolerâncias, tá? Peças plásticas não são iguais peças metálicas, os processos de fabricação não são iguais. E, portanto, se você quiser os mesmos níveis de tolerância com peças plásticas que você tem com peças metálicas, você vai agregar mais custo, muitas vezes sem necessidade. Até porque os materiais plásticos, mesmo os de alta complexidade, de alta performance, engenharia, eles são mais complacentes que os metais e muitas vezes não necessitam do mesmo nível de tolerância. Então você encontra vários desses guias de tolerância em peças plásticas, normalmente nos manuais de moldagem dos diferentes materiais, mas existe uma associação internacional chamada SPI, que é a Sociedade dos Moldadores por Injeção, e que tem vários handbooks de materiais, de processo, que tem esse tipo de diagrama para praticamente todos os materiais, onde você encontra quais que são as recomendações de tolerância. Uma tolerância muito precisa, uma tolerância padrão e uma tolerância que é mais relaxada para diversos tipos de cenários diferentes que você pode obter de forma econômica em peças plásticas. Então, não traduza as tolerâncias de peças metálicas diretamente para peças plásticas. Siga as recomendações do que o material pode te oferecer, que, tenho toda certeza, vão sempre atender às suas necessidades, porém vão manter o controle de custos e de processos de fabricação na sua mão. Legal? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Deixa um comentário aqui nesse vídeo, me manda uma mensagem contando a sua história e como esse conteúdo te ajudou a desenrolar algum projeto, resolver algum problema que você esteja vivenciando agora aí no seu trabalho. Me conta também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembre de conhecer os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo e baixando o PDF, você pode clicar em cima da imagem, do texto aqui, escolhendo o seu curso, vai ser direcionado exatamente para a página de inscrição ou aponta agora aí a câmera do seu celular para cada um dos QR Codes aqui para já garantir a sua vaga nos meus cursos online. Seguem aqui os meus contatos, caso você precise falar comigo a respeito de consultorias, treinamentos, qualquer tipo de informação, quiser apoiar o canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.